O que é energia positiva, energia negativa? Talvez se alguém já chegou a usar essa expressão aí, você me traz bons fluidos, energia negativa, energia positiva. Não existe isso. Existe espírito maligno e espírito de Deus. Só existe isso. Essa tal de energia negativa é o demônio, a presença do diabo. É verdade. Fluidos, bons fluidos, não existe. Ou é presença de Deus ou não é. Tá certo? Agora, evidentemente que às vezes você tem mais conexão com alguém por questão de ideias e tal, cultura, do que com outras. Mas não significa dizer que são bons fluidos, não. Porque essa questão de fluido é maligno. Se for a presença de Deus, é presença de Deus, não tem bons fluidos. Não. Se for presença maligna, é maligno. Então tem que expulsar, porque não tem esse negócio, eu estou com energia negativa. Esse é o cão. Expulsa. É mesmo? Porque quando ele está, ele veio para destruir. É só embelezando as palavras. E a Bíblia usa, né, uma metáfora, o ladrão, claro que o ladrão no sentido social, quando a Bíblia diz. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas esse ladrão, no sentido figurado, pode ser também o inimigo. Tá certo? Não precisa usar o nome. Então, quando ele chega num ambiente, é para contenda, é para destruição, é para tudo. Então, ele, se está tendo essa tal de energia negativa, ou você tem a graça de Deus para expulsar, ou então você vai se submeter a esse clima. Porque ele veio exatamente para acabar com tudo. E aí a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer a presença. A obra é o mesmo que presença. Por quê? Porque se o maligno se faz presente para tais coisas, é a obra dele destruir. E Jesus se manifestou para desfazer o plano que é destruidor. Diabólico. Mas para que você tenha essa condição de expulsar, você precisa ter conexão com Deus. É o que a Bíblia chama de poder. O que é poder? Autorização, permissão para expulsar. E não é para todos que Deus dá essa permissão. Deus só dá essa permissão aos seus servos. É o que nós estamos aprendendo aqui. Tá certo? Não existe excomungar ou expurgar. Não. É expulsar. Jesus diz, em meu nome expulsarão. O que ele quer dizer? O que significa em meu nome? Autoridade. Com a autoridade de Jesus. O em meu nome é isso, com a autoridade de, com a minha autorização. Então, quando você recebe poder de Deus, você recebe permissão de Deus. Ok? E quando você não tem essa permissão de Deus, você passa vergonha. Porque o maior infrator, o inimigo, ele sabe quem é e quem não é autorizado por Deus para expulsá-lo. Aí vai naquela palavra da Bíblia lá. Eu conheço... Atos dos Apóstolos. Eu conheço os 3 filhos dos sacerdotes, será das contas, que viram Paulo expulsar em alguma ocasião, quiseram fazer o mesmo. E foram lá e falaram, desconjuro em nome de Paulo. Sabe o que Satanás disse na boca da pessoa que estava oprimida, possessa? Eu conheço Paulo. Satanás dizendo, eu conheço Paulo e sei bem quem é Jesus. Olha. E você quem é? E você quem é? Já pensou? Quebrou. Aí, a pessoa que estava dominada por Satanás, pegou os 3 e eles saíram nus. Olha só qual não era a bravura dessa pessoa endemoniada. Uma só pessoa. Pegou os 3 indivíduos que quiseram expulsar, porém não tiveram autorização para, tá certo? Pegaram ele, rasgou as roupas dele e saíram feridos e envergonhados, porque quiseram fazer aquilo que só o apóstolo Paulo tinha autorizado de Deus para fazer. Está onde? 1 Coríntios? Então expulsar, não, está em Atos dos Apóstolos. Então, expulsar demônios não é para qualquer um, impor as mãos sobre enfermos não é para qualquer um, e não se pode colocar a mão em qualquer pessoa. Nem toda oração se deve pôr a mão sobre a cabeça da pessoa.
E existe igreja por aí que fala uma fila que a gente vai orar em posição das mãos. Não é bíblico. Porque nem todas as pessoas você pode orar por imposição de mãos. Você pode orar sem necessariamente impor as mãos. Em alguns casos você pode ungir com óleo. Não é em todos os casos. E detalhe, não é carro, documento, roupa, é a pessoa. Está alguém entre vós enfermo, chame o presbítero da igreja, que ele vai ungir com óleo. Vai ungir quem? O enfermo. Não é qualquer um ou qualquer coisa. Então não é banalizado, é bíblico isso. As regras são bíblicas. O próprio apóstolo Paulo, quando instruiu Timóteo, ele disse, não ore por imposição de mão em qualquer pessoa. Então não é de qualquer jeito. Ajoelha aí que eu vou orar por você, mete a mão na cabeça. Você pode orar pela pessoa sem necessariamente pôr a mão na cabeça. Então existem casos e casos. Ah, que casos? A gente vai aprender isso depois. Não é o momento agora de especificar. O que eu estou dizendo é que a Bíblia orienta que nem todos os casos você pode ungir, nem todos os casos você pode pôr as mãos. Tá certo? Agora, expulsar o demônio, você precisa ter a autorização de Deus. Se não tiver... E o que acontece se você não tiver... A pessoa é despreparada porque expulsar demônio, é perigoso o demônio entrar na pessoa? Como é que funciona no caso? Não, pode, isso é uma das possibilidades. Não é a regra. É uma das possibilidades. A pior ou a maior possibilidade é o demônio não sair. Só isso. Te dá uns tapas ainda. Basicamente é não sair. Basicamente. Isso é uma das possibilidades. É não sair. E a segunda é ele te envergonhar. É. E entre as possibilidades está ele te agredir. Se ele te agredir, não tem, quem está segurando, primeiro quem está segurando tem que ter também a autorização de Deus. Porque ali não é a força física. A pessoa que está dominada é uma força sobrenatural. E você precisa também ter força sobrenatural para segurar a pessoa que está sob, tá certo? Sob domínio. E não é só segurar, é segurar e repreender. Você está ali intercedendo por quem está impondo as mãos. Então, se houver ali um conjunto de atrapalhados, vai tomar peia igual nós citamos aqui o exemplo do rapazinho que tomou peia. Ok? Então, Davi, ele se colocava submisso a Deus porque ele não só dependia de Deus para livrá-lo dos seus adversários, seus inimigos, seus perseguidores, como também na guerra espiritual. Tá certo? Então, se você é servo de Deus, em todos os aspectos, daí vem o que causa estranheza de pessoas que se assumem evangélicas ter medo. Observa só que coisa terrível. É uma comparação até esquisita, mas válida. Quando você está na bagaceira, você vai em qualquer lugar, né? E não tem medo. Se converte ao evangelho, tem medo. Então, não, exatamente, seria o contrário, não era? É o contrário, é. O cara está na bagaceira, ele confia muito no revólver dele, no punhal, no amigo, na droga, e vai para tudo quanto é quebrada. Passa a noite inteira lá e vai de boa para casa. E aí ele se converte ao Evangelho de Cristo, se enche do Espírito Santo e começa a usar aqueles jargões, ou chavões, né? Tem que vigiar, tem que vigiar, tem que vigiar, tem que vigiar. E quando ele estava para ir para o inferno, se morresse naquela situação, ele não vigiava. E não morria. Agora que o cidadão tem uma garantia de salvação, se é que ele crê, ele tem medo. Explica isso. Pegaram ou não? Então a pergunta é, esse cidadão que se declara servo, ele tem convicção de que é servo? Ou nós aprendendo o Salmo 15, vimos o que significa ser servo. Nós vimos o que significa ser servo. E aqui Davi se declara servo porque ele assumiu a condição de ser servo, dependente de Deus. Então você depende de Deus para guardar a tua vida, você depende de Deus para guardar a tua família, você depende de Deus para o seu alimento, você depende de Deus para o seu emprego, você depende de Deus na crise financeira, você depende de Deus na abundância, você depende de Deus de tudo. Ah, graças a Deus estou bem, tenho